próxima de você. Em Santo André, São Caetano do Sul e no Brooklyn, em São Paulo. Peça pelo iFood. Para mais informações, dorrosushi.com.br. Música e informação na palma da sua mão. São 12:32. Você escuta aqui na Guardiã da Notícia o melhor do blues e jazz até as 14 horas da tarde. E agora você fica com o quadro A Guardiã da Notícia com o Dr. Ricardo Yamazaki, né? Faz muito frio aqui em toda a região paulista e é esse o tema de hoje, o frio congelante e as pessoas em situação de rua. Então vamos agora com o quadro de hoje, A Guardiã da Justiça. Muito bom. A Guardiã da Justiça. A Guardiã da Justiça. De segunda a sexta-feira, em áudio e vídeo, A Guardiã da Justiça. Muito boa tarde, meus queridos ouvintes. Hoje, quinta-feira, estamos aqui na Guardiã da Justiça, na nossa Guardiã da Notícia. Música e informação na palma da sua mão. Hoje recebemos com muito orgulho, muito prazer, ele que já esteve aqui falando de direitos humanos e hoje a gente vai falar um tema super atual em razão desses dias congelantes que a gente vem tendo. Eu li que desde 1990 a gente não tinha um frio tão forte aqui em São Paulo e hoje eu recebo com muito prazer o nosso querido amigo advogado, Dr. Tiago da Silva. Muito prazer, Tiago. Prazer a todos os ouvintes da rádio. O prazer é todo nosso de estar aqui. Obrigado por chamar para falar de um tema tão importante nesse momento. Muito bom. Aliás, você foi bem comentado na sua última visita aqui, então por isso que a gente trouxe você para falar de um tema que é um tema muito sensível, que envolve também os direitos humanos. E para a gente começar aqui a nossa conversa, para dar uma esquentada aqui nesse clima frio da nossa São Paulo, eu queria saber um pouquinho qual é a diferença nominal de a gente falar pessoas em situação de rua e falar moradores de rua, né? Qual que é a terminologia correta? Bom, Ricardo, é muito importante sua pergunta, eu adoro falar sobre isso, mas antes eu gostaria de fazer a minha descrição audiovisual para que os nossos amigos que tenham alguma necessidade visual possam acompanhar esse programa de uma melhor forma. Bom, eu sou uma pessoa parda, tô com uma camisa rosa claro, um blazer creme e atrás de mim tem uma parede azul com laranja e um monitor desligado em cima. Bom, respondendo a sua pergunta de forma bem objetiva, é uma questão apenas de eufemismo. Eu não me prendo a isso no sentido de achar que seja tão importante, mas todas as vezes que tem a oportunidade de chamar a atenção, a gente provoca aquele pensamento. Por que o termo morador de rua eu considero já ultrapassado? Porque ninguém mora na rua. Se você pegar o censo, por exemplo, feito em 2022, então é um censo do início do ano ou do final de 2021, 94% das pessoas que estão na condição de rua disseram que têm vontade de sair. Então, quando nós falamos morador de rua, eu acredito que nós estamos, de certa forma, colocando uma condição final. Então, o eufemismo, pessoas em situação de rua, eu acho que é a linguagem mais inclusiva, ela é a linguagem mais adequada e traz essa reflexão. Então, comunica a linguagem de uma melhor forma, a comunicação sobre a condição correta dessas pessoas. Então, é esse o ponto de partida dessa questão da não morador de rua e sim pessoa em situação de rua. Muito bom, bastante esclarecedor. Eu queria saber o seguinte, qual que é o panorama hoje dessas pessoas em situação de rua, né? Se a gente pudesse, de alguma forma, trazer alguns dados, alguns números, o perfil dessas pessoas, a gente está falando mais de mulher, mais de homem, como que é o panorama hoje das pessoas em situação de rua, em especial em São Paulo? Não vamos nem falar do Brasil, vamos falar em São Paulo, onde a gente se localiza. Você consegue trazer esse perfil? Consigo, Ricardo. Eu consigo. E, inclusive, eu queria até te fazer um pedido, que nós estamos ao vivo, mas depois desse programa ele vai para o YouTube, para quem não conseguiu acompanhar aqui no horário, né? Eu gostaria que na descrição do vídeo a gente pudesse colocar ali os links do censo, de tudo que vai ser dito aqui, para que as pessoas possam consultar. Porque aqui no ao vivo a gente pode cometer algum escorregão, uma divergência de informação. Mas a gente sabe que a Guardiã da Justiça
ela é uma rádio séria e respeitada. Diferente do que hoje está acontecendo, dessa era da pós-verdade, da fake news, o nosso compromisso aqui são com dados, é com a verdade, para que o nosso ouvinte não seja desinformado, mas sim informado, né? E quem sabe mais, luta melhor através disso. Mas eu consigo te trazer um panorama. Esse é um momento que eu não estou tão preocupado com números, porque o frio chegou e aí a gente é uma corrida contra o tempo para abrigar essas pessoas nessa condição, uma missão de salvar vidas. Mas eu consigo aqui pensar algumas coisas que eu já li e consigo reproduzir para você e para nosso ouvinte. Hoje a condição ela é a pior. Nós temos a maior população de pessoas em situação de rua da história. O último censo traz que tem cerca de 31 mil pessoas só no estado de São Paulo. Então, se nós pegarmos as cidades, a população em situação de rua no estado de São Paulo, ela é maior do que 69 cidades do próprio estado. Só para se ter uma ideia. Hoje é considerado um município, para se eleger vereadores e a sua própria representação política, municípios com até 5 mil pessoas, ou era essa a proposta. Então, só a população em situação de rua no estado de São Paulo, pessoas nessa condição, formariam 6 municípios que elegeriam seus governantes, para se ter uma ideia. E isso, de certo modo, se deu por conta de diversos fatores. São eles políticos, é uma política isso a gente precisa deixar muito claro. Eu não consigo construir outro raciocínio, e eu gostaria de construir outro raciocínio que não fosse esse, mas também muito por conta da pandemia, por conta da crise econômica que nós estamos vivendo. Então, antes, você ia para o centro de São Paulo, visitar o centro de São Paulo, você encontrava lá diversas pessoas em situação de rua. Por conta do centro ser dinâmico, as pessoas vão lá fazer caridade, etc. Você tinha ali. Hoje, quando você se desloca, por exemplo, do meu escritório, que fica na Zona Leste, para o centro de São Paulo, você vê famílias inteiras vivendo em barracas. Você vê crianças, você vê que são casais, em condição de rua. Hoje, essa condição é das piores porque a cidade não está preparada para recepcionar isso. Então você tem um sobrecarregamento do serviço público, seja ele o SUS, seja ele os abrigos, seja os abrigos, quando eu estou falando de abrigo de pessoas em situação de rua propriamente dito, mas também os abrigos que vão receber as crianças, que vão receber os adolescentes. Então nós vivemos hoje, ao meu ver, o pior momento dessa história. E aí nós somos pessoas do nosso tempo. Essa convulsão social, esse problema gigante, ele vai trazer outras questões, como por exemplo, você tem muito tempo como advogado, e você sabe que hoje a gente tem uma comissão regional de subseção da OAB tratando sobre pessoas em condição de rua. Não está dentro do tema direitos humanos, é uma comissão propriamente dita, que conta com diversos seguidores no Instagram, que conta com diversos participantes dentro da subseção. Olha só. Nós vamos falar sobre isso daqui a pouco. Isso não é um bom sinal. E isso não é um bom sinal. Isso mostra o quanto essa população está crescendo e virando tema, né? Então nós não estamos inovando, a gente simplesmente constatamos a necessidade de descolar esse tema e olha, tem uma população que demanda uma política pública própria para ela. Então é o pior momento da história. Aliás, esses números que você traz aqui é um número que talvez muita gente não reflita, né? Ela vê quando ela circula pela cidade, como você bem disse, mas ela não tem ideia desse número alto que a gente tem tido. Você acha que isso ele vem há pouco tempo ou ele vem numa crescente ano a ano, ou a questão da pandemia também contribuiu para esse aumento nesses últimos anos? A questão aí são ambos os fatores. E até mais um fator que tem um fator político também. Então o que acontece? De 2019 até 2022, dados do censo da Secretaria de Assistência Social, disse que a população em situação de rua aumentou 30% de 2019 para 2022. Então, respondendo a sua primeira pergunta, sim. Embora o fenômeno seja antigo de pessoas em situação de rua, a gente tem um aumento exponencial nos últimos 3 anos. Mas nós não podemos fazer política hoje em cima dos dados do aumento. Então, por exemplo, a política pública em São Paulo
até 1991, quando se tratava, por exemplo, de adolescentes, a gente falava do quê? Da lei do menor infrator. Então, a vaga na creche era para quem? A vaga na creche era para criança que a mãe trabalhava. Ou seja, se a mãe não trabalhava, ou se a mãe não tivesse um emprego formal, vamos supor que ela fosse uma profissional do sexo, ela não conseguiria vaga para essa criança. Então, através de lutas populares, de muita luta popular, a gente conseguiu o ECA, que traz o princípio da criança no seu maior interesse. Então, não é um direito só da mãe, é um direito da criança e no seu maior interesse, independente do que seja o pai, independente do que seja a mãe, essa criança precisa estar na creche, essa criança precisa estar na escola. Até porque, com a volta da insegurança alimentar, Ricardo, nós tivemos um problema enorme. Sabe por quê? A pandemia fechou as pessoas em casa, a escola fechou também. Só que muitas crianças no estado de São Paulo, capital financeira da América Latina, iam para a escola só para comer. Então, a partir do momento que a escola fechou, a criança não ficou só sem aula. A criança ela também ficou sem alimentação. Então, a questão aí é de política. Então, vem o ECA, proteção integral da criança. E aí a gente vai vendo que a política, então, ela é antiga nesse sentido. Nós, através da luta popular, através de conhecer esses dados, a gente vai conseguindo do Estado. Então, assim, política antiga, pessoa em situação de rua, aumento exponencial de 2019 a 2022. Nós estamos aqui para denunciar os dois. O aumento exponencial, que vai ter o fator pandemia e político, mas ninguém pode sair incólume dessa denúncia dizendo que isso é porque aumentou 30%. Não. O fato é que é uma política que nunca foi feita para essas pessoas. E aí tem diversos fatores que a gente pode, através aqui, né, esclarecer para as pessoas. É óbvio que a questão da fome, né, e a questão do frio, elas são questões óbvias pelo que passam essas pessoas em situação de rua, e obviamente a fome e o frio, embora sejam óbvios, a obviedade a gente precisa dizer. Sim. Então eles já passam por essas dificuldades, mas obviamente eles também têm outras dificuldades que muitas pessoas nem imaginam que eles passam. Você pode relatar alguns casos ou algumas questões que eles passam nessa condição da situação de rua, que muitas pessoas provavelmente nem conheçam, nem saibam pelo que elas passam. Legal, Ricardo. Você tocou num ponto que até quem trabalha junto a pessoas em situação de rua passa. Inclusive, se o convite tivesse sido um pouquinho... Ontem, por exemplo, né, e a gente vê nessa ação emergencial aqui trazer a informação, eu teria trazido um amigo que está em situação de rua, que eu converso com ele todos os dias para entender isso. E outro dia eu encontrei ele na frente do mercado com um cachorro, o Maloca. E eu falei assim, passeando com o Maloca e tal. Ele falou, porque o Maloca fica doido, cara, ali. Aí eu pensei, poxa, mas o cara tá em situação de rua, o cachorro é um cachorro da rua e ele tem necessidade de passear. É interessante a gente aprender sobre isso. E eu me lembro que teve uma reunião com Evo Morales para tratar sobre a Bolívia. E aí tinha um monte de burocrata discutindo que a política lá deveria ser feita assim, que a política assada deveria ser da outra forma. E tinha um telão ali. Aí ele falou, coloca pra mim o mapa ali da América Latina. Aí colocou o mapa da América Latina, aí falou assim pros burocratas que estavam discutindo a política que deveria ser aplicada na Bolívia. Ele falou, agora vocês vão ali e me apontam onde é a Bolívia. Ninguém sabia apontar onde era a Bolívia. Então, a questão aí é essa. O nosso envolvimento se deu junto à população em situação de rua. Você é padrinho da comissão, você foi nomeado por uma pessoa em situação de rua quando você visitou a OAB Penha de França. E o nosso envolvimento com eles é muito grande. Então, tem diversas necessidades que as pessoas nem imaginam. Eu vou falar aqui das mais agoniantes do ponto de vista de quem... As mais chocantes. De quem, por exemplo, a pobreza menstrual. Pobreza menstrual é um tema hoje muito discutido no Brasil. Nós estamos num ponto de o Estado discutindo, o Estado deve ou não deve distribuir na rede pública absorventes. Qual que é a questão central da coisa? Que uma a cada 4 meninas já faltou na escola por necessidade
de absorvente, por falta de absorvente. Então é uma das principais causas de evasão escolar. Esse é o ponto. Mas, por exemplo, quando você vai fazer o recorte da mulher em situação de rua, a gente não está falando só do absorvente, a gente também está falando da roupa íntima. Muitas não vão ter a roupa íntima para fazer a sustentação do próprio absorvente. Entende? Então o Estado precisa ouvir essas pessoas. Eles não podem ser os burocratas, na metáfora que eu coloquei aqui, tentando falar qual que é a solução pública para pessoas em situação de rua, mas não sabem apontar no mapa aonde está o problema. Então, ou sai da cadeira e vai conversar com essas pessoas e vai ouvir, ou não vai resolver o problema. Agora, se você não gosta de gente, se você não tem vontade de se aproximar, se você não consegue se aproximar, desculpa, você pode ser tudo menos um gestor público. Você tem que abandonar a carreira política. Porque a discussão aqui pra mim não é se os caras usam drogas, se os caras também comem, jogam lixo ali. A discussão pra mim independente de como essas pessoas possam estar desfiguradas, elas são brasileiros como eu? Elas são a imagem e semelhança de Deus como eu aprendi? O ser humano ele pode ter nenhum dente na boca, ele pode estar em situações de higiene degradantes, e ele pode estar o mais desconfigurado como for, Ricardo. Ele ainda é um ser humano como eu e você somos. Então essa é a questão. Então a partir do momento que são pessoas dotadas, cidadãos dotados de direito como eu, nós temos que cobrar do Estado que assista essas pessoas e que evitem que elas cheguem nessa condição. Mas chegando nessa condição, lutar para que elas saiam. E não desistir enquanto ali houver vida. Mas parece que a necropolítica se instalou ao ponto de falar, não, deixa que o frio vai diminuir esse contingente, deixa que a fome diminua esse contingente, deixa que a violência diminua esse contingente. Nós estamos aqui nessa posição tentando anunciar o escárnio, a vergonha, o assinte que é viver numa cidade que se gloria de ser a capital financeira da América Latina e que tem um contingente de 31 mil pessoas nessa condição. Pessoas que são adultos, são mulheres, são crianças nessa situação. É inadmissível viver numa cidade nessa condição. É ultrajante, é vergonhoso, sabe? Então a gente precisa, de certo modo, trazer, emprestar a voz para isso, e eu agradeço o seu convite. Muito obrigado, Thiago. Nós estamos aqui na Guardiã da Notícia, música e informação na palma da sua mão. Este é o programa Guardiã da Justiça e hoje a gente recebe o Dr. Thiago da Silva para falar um pouquinho sobre as questões envolvendo as pessoas em situação de rua nesses dias que estão muito congelantes, né? Eu queria saber o seguinte, Thiago, a questão da política, obviamente, ela tem um peso enorme. Eu acho que talvez a gente tivesse aqui inúmeras possibilidades de sugestão de soluções para isso, mas eu queria, antes disso, até para os nossos ouvintes que estão aí acompanhando o programa, o que ele pode fazer de forma direta, né? Além das campanhas que ele pode promover dentro do condomínio dele, para as pessoas que moram no entorno, o que mais que eles podem fazer para ajudar essas pessoas? Ótimo, Ricardo. Sua pergunta ela vai muito de encontro ao objetivo da minha presença aqui. A ideia da política, quando eu penso, ela tem que ser preventiva, para que a coisa não aconteça. Só que, infelizmente, daqui a... já deve estar passando um pouquinho do meio-dia, daqui 12 horas vai cair outra noite e outra noite de frio. Então, hoje, o que eu recomendo é, primeiro, você não precisa ir longe. Não precisa ir longe. As pessoas em situação de rua mais próximas da sua casa, você perguntar aonde elas estão, se elas precisam de um sinal de internet para estar acessando algum serviço de acolhimento para saber se tem vaga, ligando na prefeitura, doando roupas, doando meias, doando toucas e acolhendo, servindo uma sopa quente. Não tem outra forma. Cobrando talvez o seu líder espiritual de algum modo, porque o que eu penso, quando eu tô conversando com pessoas nessa condição e eu me apresento, eu sempre vou conversar com elas, eu já conheci ateus, eu já conheci cristãos, eu já conheci ubandistas, espíritas, todos eles assim, ou tem a sua fé muito própria, né, espiritualistas livres, tem sua fé, ou outros não têm fé. Mas o fato é que já a grande maioria pertence a uma denominação. Então eu quero fazer um apelo aos líderes religiosos também, que esses seus irmãos na fé possam ser acolhidos dentro da sua igreja, dentro da sua casa, no seu terreiro, de umbanda, em qualquer lugar aonde houver uma denominação religiosa,
saiba que os seus pares estão dormindo nessa condição. Tem madrugada que tá batendo 4 graus. E aí, ir de encontro a essas pessoas e tentar direcionar é a melhor forma. Porque se você conseguir emprestar um telefone, ligar... Eu outro dia fiz isso, desci, fui ali na região da Aricanduva, aí eu bati na barraquinha, perguntei se estava tudo bem, eles falaram que sim, perguntei se a prefeitura tinha passado, eles falaram que sim, e que preferiram um cobertor. E aí eu tinha levado umas blusas, algumas coisinhas, e aí perguntei se estava precisando de alguma coisa, quisesse que eu ligasse na prefeitura, eles falaram que não, deixei meu telefone e falei, olha, mas se vocês mudarem de ideia ou alguém passar mal aqui, vocês me ligam e a gente liga para a prefeitura, abriga vocês até a prefeitura vir e levar para um hotel. Então eu acho que agora é hora de nós darmos as mãos, sabe? E sermos efetivos. Não precisa fazer tanto, porque assim, é óbvio, precisa ser dito, né, Ricardo? Não é para você se sentir bem. Não é para você se sentir bem, se sentir salvo. É para a pessoa não morrer de frio. Então, você não precisa fazer uma coisa assim enorme, um maior pix e tal. Se você vê alguém no Instagram que tá recolhendo, que tá fazendo ações bacanas, ótimo. Mas se você só tiver uma blusa de frio, que você talvez não vá usar nesse inverno, ou se vai usar, dá tempo de você conseguir até outra mais nova, pega essa blusa, procure alguém que realmente esteja precisando e entregue. Só isso você já vai estar fazendo muito. Muito bom mesmo. Talvez essas atitudes... Você ainda vai se sentir bem. E essas atitudes às vezes parecem simples e as pessoas até... mas isso não vai resolver. Realmente, muitas vezes não vai resolver o todo. Mas para aquela pessoa vai resolver e aquele calor humano, aquela troca de conversa, às vezes acalenta até mais do que o cobertor, né? Exatamente. E eu queria, eu sei que você preside uma comissão de pessoas em situação de rua na OAB da Penha. Eu tenho a honra e o privilégio de ser padrinho dessa comissão. Eu queria que você dissesse um pouquinho do trabalho que se realiza nessa comissão, como que essa comissão ela pode dar exemplos para outras instituições também, de alguma forma verem o exemplo do que a comissão faz lá, independente de sermos advogados. Pode ser numa associação, pode ser numa igreja. Como que você trabalha lá na comissão, o que tem de objetivos na comissão e o que as pessoas podem obter de exemplos lá? O nosso objetivo ele é muito claro desde o nascimento da nossa comissão, a erradicação dessa condição. Erradicar essa condição e que essa comissão ela não existisse. Esse é o ponto. Esse é o objetivo. Porque o que nós pensamos, Ricardo? Com comida se mata a fome, mas com política social se evita a fome. Esse é o nosso maior objetivo. Então, eu fui até inocente de pensar, talvez, que nós poderíamos chegar a esse período aqui do ano e vir elogiar a política pública feita no estado de São Paulo, sendo talvez um exemplo, um case de sucesso para o mundo. Mas infelizmente alguns representantes públicos foram buscar expertise fora sem antes sequer ouvir. E a gente vai entrar de novo naquele problema da escutativa, enfim, e de todas as questões. A gente até elogia o interesse, mas às vezes falta também um pouco mais acho que até de maturidade para alguns políticos que estão há tanto tempo na vida pública. Mas voltando na questão da comissão, ela é uma comissão de vanguarda. A OAB Penha, quando nós começamos a perceber esse aumento, poxa, mas já está aumentando e a pandemia parece que não tem hora para acabar, foi quando eu me reuni com o Dr. Marcelo Paiva, que é o presidente da... Um abraço para ele, hein? Né, muito gente boa. O Dr. Edilton, que é o vice-presidente da casa. E conversei com eles e falaram, Thiago, bom, já que você está trazendo isso aí, abraça aqui e vai para cima. Você está demonstrando um pouco de conhecimento no tema, a gente entende a sua ideia e nós temos interesse sim. E até hoje eu tenho tido total liberdade, acho que você já percebeu, né? Também sem liberdade eu acabo não durando muito, né? Porque a gente acaba assim, né, Ricardo? Não é para fazer política, é para tentar de fato trazer um grito de desespero a essa situação. E aí nossa comissão ela nasceu e ela foi agregando alguns advogados e a gente pensou, poxa, é muito legal, mas a questão da doação. Mas nós temos já a comissão de ação social. E é legal, tem ali de tudo. Mas eu penso que essa política ela não pode ser feita da forma como nós sempre fizemos.
quer uma política para que a gente às vezes se sinta bem nas doações de Natal, de Dia das Crianças, na época do frio, e todo mundo se sente bem. Mas quando chega o verão, tá todo mundo lutando contra a política pública de novo, dizendo lá os vagabundos, e o Estado ainda abriga esse tipo de pessoa. Então é uma comissão que ela visou visitar alguns gabinetes de vereadores, de deputado, como você nos recebeu lá na Alessi Brandão, e anunciar que nós estaríamos fazendo essa ponte entre a OAB, a rua e as autoridades públicas. Nós fomos recebidos, tem vereadores aqui em São Paulo, no município de São Paulo, que trabalham bastante também, que nos enchem de orgulho, que às vezes a gente vai para uma manifestação e acaba encontrando. Domingo, a gente teve uma vida que foi ceifada na Cracolândia, eu fui lá para o protesto, a gente atravessou com o Suplicy em meia Cracolândia, domingo na hora do almoço, sabe? Sim, isso é louvável, você acaba encontrando. Mas voltando na política da comissão, então cobrar das autoridades públicas políticas que possam erradicar essa condição. Porque para nós ninguém mora na rua, são apenas pessoas em situação de rua, como eu e você podemos passar, estar numa situação dessa transitória por N motivos. Seja ela de intolerância religiosa, seja ela de homofobia, seja ela qual for. Então o objetivo principal é fazer... eu, como advogado, emprestar minha voz, meus ouvidos para ouvir a população em situação de rua e levar até uma autoridade pública competente uma política que possa ser de verdade. Não a letra fria da lei, que é muito pouco, mas que de fato uma efetivação para que isso aconteça, que a tirada dessa pessoa, o resgate da pessoa nessa condição. Esse é o objetivo principal. E como que as pessoas te acham ou acham a comissão, Thiago? No Instagram, através do nosso Instagram, que é Comissão em Situação de Rua, acessando o site da OAB Penha de França, você vai encontrar lá os telefones da nossa comissão também, através do meu Instagram pessoal, enfim, tem Instagram, tem Facebook, você nos encontra, pode me chamar que eu vou sempre direcionando. Os advogados a gente direciona para o grupo do WhatsApp, onde tem todas as trocas de informação. E no Instagram você acaba acompanhando ali todos os andamentos do que está sendo feito em prol disso. Uma coisa só, Ricardo, quando nós criamos essa comissão, e ela é da Penha, nós pensávamos que ela fosse ficar ali, pela região da Penha. Mas eu comecei a visitar alguns vereadores, andar pelo centro de São Paulo, eu sempre pensava, qualquer hora eu vou tomar uma bronca por conta de ser uma usurpação de competência. E até hoje, a comissão fez aniversário, fez dia 7 de maio. Até hoje nós não encontramos outra comissão fazendo o que nós estamos fazendo. Nós encontramos pares tratando de direitos humanos que ficam extremamente felizes de saber que tem uma comissão que fez esse destaque e está tentando de alguma forma levar o tema para a discussão. Eu quero registrar aqui meus parabéns à sua iniciativa. Eu sei que é uma iniciativa pessoal sua. E dizer que essa comissão tem uma importância enorme, não é porque eu sou o padrinho dela, é porque ela realmente trata de um tema que muitas vezes, para a maioria das pessoas, eles querem que seja um tema invisível. Eu queria dizer que a gente poderia passar horas e horas aqui, eu acho que a população também precisaria ouvir para poder ajudar. Já te convido para que você retorne ao nosso programa, para que você possa falar não só dessa parte do frio, mas de uma forma mais abrangente a questão das pessoas em situação de rua. Então já fica aqui o meu convite. Eu queria que você fizesse as suas considerações finais sobre o tema. Afinal, conversa boa passa rápido e a gente está chegando no fim aí do nosso programa. Bom, as minhas considerações finais, elas vão no sentido de lembrar, tá, a nossa condição aqui em São Paulo, dessa política genocida que tem sido feita. Não genocida porque quem está lá pensou, mas é que não pensou. Como não houve a comunicação. Não houve omissão também, né? Por omissão. Então, olha só, Ricardo, eu não consigo encarar isso como uma eu não consigo pensar um contingente de pessoas, de 31 mil pessoas, nessa condição, sem uma política de Estado que vai de encontro a isso. Olha só, o frio está chegando. Nós temos, através da projeção, uma ideia do que é o número de pessoas em situação de rua e das temperaturas e por quanto tempo vão durar essas temperaturas aqui em São Paulo, certo? A gente consegue fazer estimativa de turismo para Campos do Jordão por conta da chegada do frio, de receita, de arrecadação e etc. Há prospecção para tudo, menos para isso. Ontem teve uma ação na Rua Augusta, desabrigando mais de 170 famílias, ou 170 pessoas, salvo engano, sendo mais ou menos 40 crianças, de 40 a 60 crianças, a estimativa.
Thiago, mas ali é propriedade privada, foi uma decisão judicial. Não me interessa. A prefeitura, a Secretaria de Assistência Social tinha que estar presente para abrigar essas pessoas, porque elas estavam sendo desabrigadas diante do dia mais frio do ano. Aí se morre alguém, vem dizer, não, é uma tragédia. Não é uma tragédia, isso era de se prever. Aonde estava a Secretaria de Assistência Social? Uma semana antes da madrugada mais fria do ano, um jovem por nome de Raimundo Nonato foi morto na Cracolândia numa operação chamada Espalha Barata. De todos os tempos do ano para espalhar o pessoal na Cracolândia em situação de rua, escolheram uma semana antes da madrugada mais fria do ano. Quer dizer, não era, se fosse distribuir cobertor, distribuir sopa, não seria mais fácil distribuir com eles lá, alojados lá? Por que foi permitido espalhar essas pessoas? Não, o nome é ridículo da operação, mas assim, espalhar essas pessoas antes da madrugada mais fria do ano. Então, Ricardo, e ontem faleceu um homem por nome de Isaías Farias, de 66 anos, tá? Numa fila do abrigo. Então, desculpa eu ter me estendido nas minhas colocações, é que essas pessoas têm nome, essas pessoas têm idade, essas pessoas tinham familiares, a gente não pode fazer as considerações aqui dizendo um homem morreu na fila, um homem morreu na Cracolândia, não. E quem matou essas pessoas é a política pública escolhida pelo município de São Paulo. Muito bom. Antes da fome, antes do frio, é o gestor público. Eu queria agradecer aqui os ouvintes, o Luiz Paulo, o Túlio, o Flávio Viana, a Zilda. Agradecer todas as pessoas aqui que nos deram esse apoio aqui dentro da rádio. A nossa Guardiã da Notícia é uma família aqui. Eu queria agradecer toda a técnica, todo mundo aqui que esteve presente no seu programa aqui e dizer que eu volto a repetir, o tema é extremamente importante. Essa sua reflexão final, ela caberia para um programa só para isso, mas a gente tem esse tempo mesmo, infelizmente a gente está encerrando, mas eu queria mais uma vez agradecer você, Thiago, porque você não só trouxe informações úteis, mas você trouxe reflexões aqui para nós, que muitas vezes a gente no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, a gente passa batido e esse tema deve ser discutido sempre para que a coisa só melhore, né? Afinal, a gente tem tido esse aumento exponencial das pessoas em situação de rua e o que a gente menos quer é ver o nosso próximo, nosso ser humano aí passando frio nas ruas, tá bom? Muito obrigado, te agradeço mais uma vez e volto a repetir, você tá mais do que convidado aqui, já virou nosso convidado cativo aqui na nossa Guardiã da Notícia. Eu convido a todos para que na próxima quinta-feira estejam conosco também aqui na nossa Guardiã da Notícia, música e informação na palma da sua mão. Eu sou Ricardo Yamazaki e esse é a Guardiã da Justiça. Muito obrigado a todos. De segunda a sexta-feira em áudio e vídeo, a Guardiã da Justiça. Você ouviu a Guardiã da Justiça.